Tem muita queijaria na informalidade, tem muita agroindústria na informalidade e laticínios que tem um volume de leite expressivo. Eu conheci laticínio de 10 mil litros que não tem registro nenhum. Todo estabelecimento produtor de origem animal, pela Lei 7889 de 89, ele tem que estar registrado em algum serviço de inspeção. Muita gente tem uma visão meio distorcida de vocês. Primeira coisa é o seguinte, nem todo produtor de leite ele vai ser um bom empreendedor. E se eu te disser que existe um órgão aqui em Minas Gerais que pode ser um grande aliado aí no seu laticínio? Pois é, mas que muitos empresários aí morrem de medo só de ouvir falar o nome. Dono de laticínio, trabalha no setor lácteo ou sonha em empreender nessa área, assiste até o final, porque eu tenho certeza que esse episódio vai transformar suas noites mal dormidas em tranquilidade total. E hoje tô aqui com eu, primeiramente, né? Sou a Marcela, sou a host aqui do Castlac. Tô com o Wilson Silva, diretor da Consulac. E hoje o trem tá chique, né, seu Wilson? Hoje nós estamos com pessoas importantes. Pessoa importante, uma das mais importantes de Minas. Vamos levar aí a informação direto da fonte. Hoje a gente está gravando aqui direto da cidade administrativa e vamos começar a conversar hoje com o Rômulo. Rômulo tá aí há 19 anos no IMA, né, Rômulo? Fiz uma pequena entrevista aqui com ele, formado em Medicina Veterinária na PUC Minas, fez pós da Federal de Lavras, mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite em Juiz de Fora e hoje ele que veio de um fiscal, né, tá há 5 meses aí, assumiu a gerência aqui do, vou ler porque o nome é importante, Gerente de Inspeção de Produtos de Origem Animal do IMA. Então, Rômulo, prazer ter... O prazer é meu, obrigado aí pelo convite e a oportunidade de estar mostrando, né, o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho e como pode estar colaborando aí para os empreendedores aí da área de lácteos. O Rômulo que começou lá no norte de Minas, né, Rômulo? Nós somos uma amiga há muitos anos, nós estávamos conversando aqui. Eu conheço o Wilson desde quando eu entrei no IMA, então tem mais ou menos 19 anos que a gente está nesse caminho aí, né? Começou, eu brinco que tem as Minas, né, que a gente está aqui, lá é as Gerais. Nós começamos nas Gerais. Mais longe, Mas vamos lá, pessoal. O episódio de hoje, como o Marcelo falou aí, a nossa ideia, Rômulo, aqui é desmistificar um pouco esse medo que o pessoal tem do IMA. Tem muito laticínio hoje na informalidade. Tem muita queijaria na informalidade, tem muita agroindústria na informalidade e laticínios que tem um volume de leite expressivo. Eu conheci laticínio de 10 mil litros que não tem registro nenhum. E o cara fica vendendo produto, porque o mercado precifica esse tipo de laticínio. Então, uma coisa, o cara tem registro, ele já sabe, o comprador já tem uma tabela. Quando o cara é clandestino, sabe, esse cara ele tem que vender o produto dele a qualquer custo, porque eu tenho que vender aqui na clandestinidade também, e eu sei dos riscos que ele tem. Então já precifica isso, o produto é lá embaixo. Então assim, o pessoal me liga muito, converso com todo mundo em Minas Gerais, e fora também, mas Minas é o foco, né, do leite. Na hora que eu falo no IMA, Deus que me livre, não, e tal, não quero. Eu falei, cara, mas por quê? Não, porque fulano aconteceu isso. Porque Beltrano falou, deixa eu te falar uma coisa. Não é assim do jeito que você está achando que funciona, não. Fiscal não vai chegar na sua fábrica para fechar a sua fábrica. Você tem que atender, é claro, na legislação. Mas não é um intuito do fiscal isso. Quem você está falando que fechou, se você for lá na fábrica dele, a fábrica dele é muito desorganizada, provavelmente. Provavelmente tem um motivo, né? Tem um motivo, exatamente, porque tem um embasamento de legislação que a gente tem que seguir. E é isso que nós vamos tratar aqui, vamos tentar explorar o máximo possível do que o Rômulo pode oferecer para nós. Tem muito, né? Porque tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento. E eu tenho certeza que quem acompanhar, quem assistir isso aqui, vai sair com uma outra mentalidade sobre o que o IMA representa no estado de Minas Gerais. Primeiro, Rômulo, a gente quer ensinar para quem ainda não tem a ciência de o que é o IMA, né? Quem é o IMA? Então, fala para a gente desde a base, o IMA hoje. O IMA, né, falar o significado, né, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, tá? Não é o Instituto de Meio Ambiente, igual chega muito pra gente, desliga, liga.
aí do Instituto do Meio Ambiente, já ligou até falando que é Imater. Já ligaram também falando. Então é o Instituto Mineiro de Agropecuária, é uma autarquia, né, vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado. E o IMA é responsável, dentro do Estado de Minas, pela defesa sanitária animal, né, então o controle de doenças, né, que pode afetar tanto a parte econômica, a saúde animal e até mesmo a saúde humana. Também é responsável pela defesa sanitária vegetal, né, que vai cuidar aí das pragas e doenças voltadas aí à agricultura. A gente também tem a certificação, que é a cereja do bolo, né, que na hora que está tudo organizado, a gente ainda coloca um plus, que é a certificação, e a certificação ela envolve vários produtos, desde o queijo artesanal que pode ser certificado, como a cachaça, como o café, alimentos orgânicos, os alimentos livres de agrotóxicos. Então a gente tem uma gama, não é muito minha área, mas se eu não me engano, de mais ou menos 20 certificações diferentes. Galinha caipira, ovos caipira, porque não é muito o que a gente o foco nosso aqui não, mas para ser considerado e ser comercializado com ovos caipira e galinha caipira, tem uma certificação própria. Não é simplesmente o cara ter no quintal dele ali e jogar resto de comida, não. Então tem todo um protocolo, até feito pela ABNT, que faz essa certificação. E também, né, agora já começando a puxar um pouquinho para a gente, é o responsável pelo serviço, é o órgão oficial do Serviço de Inspeção Estadual. Tá? Então, assim, todo estabelecimento produtor de origem animal, em teoria, né, pela Lei 7889 de 89, ele tem que estar registrado em algum serviço de inspeção, seja ele o municipal, o estadual ou o federal. E no caso, nós somos responsáveis pelo serviço de inspeção estadual. Temos hoje, a gente abrangendo todas as áreas, né, de produto de origem animal, 591 indústrias registradas, sendo que mais ou menos 50% disso aí, 200, não sei o número exato, mas quase 300, da área de lácteos. Então mostra a força, né, da área de leite, da área de lácteos dentro do estado de Minas. A gente tem algumas áreas que estão crescendo de pescado, de mel, mas assim, ainda a área de lácteos, o queijo artesanal, ainda está muito forte e com a tendência de crescimento. É porque é história, né? Minas Gerais. Isso faz parte da nossa cultura, né? Mas e aí, Rômulo, muita gente tem uma visão meio distorcida de vocês, né? Justo que a entrada do nosso... Eu falo por experiência lá da Consular que chega muita gente com medo de vocês mesmo. Só que a gente hoje no Cashlag quer levar essa tranquilidade. Então, eles pensam assim, gente, o IMA acorda pra multar a gente. Hoje o IMA, e não é bem assim, né? Eu acho que o cara tem... Acho que primeiro parte de um primeiro ponto de tudo, antes pra gente ir para essa parte de fiscalização, eu queria explorar o seguinte. Como que o cara registra no IMA? Qual que é o passo inicial? Eu tenho um laticínio. Não sei nem para onde eu começo. Como é que ele precisa para ele ter registro no IMA de um laticínio? É a pergunta que eu recebo quase todos os dias. E dá pra gente ficar uma semana explicando isso aqui. Mas é basicamente o seguinte, o produtor tem que saber, e eu gosto muito de falar isso em reuniões até com pequenos produtores. Primeira coisa é o seguinte, nem todo produtor de leite ele vai ser um bom empreendedor. Então ele já tem que ter aquela coisa que vem dele mesmo, de saber empreender, de ter um conhecimento. Então assim, não só na área de leite, mas qualquer área que você vai atuar, você tem que procurar saber antes. Não é simplesmente porque eu tiro leite, eu vou montar um laticínio, eu vou montar uma queijaria e que vai dar certo. Porque existem, além da questão sanitária que a gente vai falar aqui, existe uma questão ambiental, existe uma questão tributária. Então a primeira coisa é procurar saber a cadeia que você está entrando, né? Procurar profissionais para te orientar, que muitas vezes o produtor, o pequeno, o médio produtor, ele vai ter o conhecimento de como tirar o leite, mas ele vai ter que entender que tem regras a ser seguidas, né? Tem muitas vantagens, inúmeras vantagens que a gente vai falar aqui, né, durante a nossa conversa, mas a gente tem que saber que também existem regras a serem seguidas. Então, a primeira pergunta que eu faço, pessoal,
o que você vai produzir? Eu quero montar um laticínio. Né? O que eu preciso, o que é o mínimo? Para você saber o que é o mínimo, você tem que saber o que você vai produzir. Você vai produzir uma mussarela, você vai produzir um queijo artesanal, e a partir daí, né, buscando uma orientação, seja através das consultorias, seja através do pequeno produtor, às vezes procura o Senar, né, tem algum apoio da Emater também, ele vai começar a desenvolver o projeto. Grande parte do que chega para a gente, chega pronto. Eu construí, eu comprei aquilo dali, quero ver como eu vou adaptar. Mas se a gente trabalhasse no cenário ideal, seria montar um projeto antes de colocar o primeiro tijolo lá, né? Porque assim, nos 19 anos que eu estou, que nunca chegou um projeto pronto que precisou falar assim, da forma que está aqui, tá bom e vai ser aprovado. Né? Porque muitas vezes ele escuta fulano, ele viu alguma coisa que ele acha, e no final das contas não é bem aquilo. Ou uma estrutura que já está antiga e que em algum momento, né, do tempo ela poderia ser aprovada, ela funcionava, e com equipamentos antigos. Comprei ali cheio de equipamentos bonitos, lindos, não presta para nada. Vai gastar o dobro da energia, você vai precisar ter um tanto de funcionário e não vai te levar a lugar nenhum. Sim. Né? Câmara fria, mesma coisa. Tem uma câmara fria ótima lá, beleza, quanto que é a gás de energia? Né? Então, assim, é primeiro montar um projeto, né? E que esse projeto atenda a legislação. E aí dentro, vamos colocar da parte burocrática, hoje existem 2 caminhos. A gente tem o caminho normal, vamos dizer assim, né, da indústria um pouco maior, de médio e grande porte, que é o registro e a fiscalização. Então a gente pode dividir basicamente em 2 etapas, para não estender muito, que é a aprovação do projeto, e depois da aprovação do projeto, a construção ou a reforma, e a verificação se aquele projeto foi construído igual aprovado. E uma terceira etapa, que vamos dizer assim, que hoje ela não é muito levada a sério, tem melhorado muito e que precisa de um apoio profissional, é fazer a implantação dos programas de autocontrole. Porque se pensa muito hoje em estrutura física e esquecem, né, costumam esquecer do programa de autocontrole. Acho que é só uma planilha em cima da mesa que eu só estou preenchendo porque o fiscal mandou. E não é. Né? Vocês têm conhecimento de causa aqui e a gente tenta passar essa mensagem para o produtor que não é. É aquilo dali que às vezes pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo dele. Onde ele vai evitar perda, onde ele vai evitar uma devolução, né? Onde ele pode minimizar os gastos dele ali, fazer uma economia maior. Então, é uma tríade, né? Vamos dizer assim, entre o projeto, os programas de autocontrole e aí sim a estrutura física, que às vezes o pessoal pensa que é o principal. Sim. E esse programa de autocontrole que você fala, não sei se os todo PACs. mundo, né? São os PACs. É os PACs, isso. Aí fala um pouquinho o PAC, assim, entra um pouquinho dentro, porque muita gente eu tenho certeza que não tem conhecimento, não. Primeira coisa, por exemplo, o cara, beleza, eu fiz o projeto, aprovou no IMA, executei a obra, o fiscal, ele vai lá liberar para funcionar. Ele funciona sem os programas de autocontrole? Hoje não. A gente não tinha essa obrigatoriedade na legislação. Vou tentar achar uma linha de tempo aqui. 2012, 2013, mais ou menos, né? Então vamos colocar aí, já deve ter uns 13 anos que é obrigatório e que até hoje tem muito produtor que não sabe nem para onde vai. E por que é isso importante? Não adianta, a gente vai fazer uma vistoria no laticínio, vamos colocar uma a cada 15 dias, ou uma vez no mês, por mais que a gente tem todo um protocolo de fiscalização, a gente faz a análise dos produtos, a gente não está lá todo dia. E a partir do momento em que você tem um programa de autocontrole e que todas as etapas elas são descritas, né, elas são monitoradas e elas são verificadas, você consegue ter um controle de tudo. Então, assim, e cada vez mais a empresa tem que ter a responsabilidade sobre o produto que ela produz. Que antigamente era muito julgado em cima da fiscalização. O produto parece uma salmonela, aconteceu alguns anos atrás, salmonela na manteiga. A responsabilidade é do IMA, que tem que ir lá, que tem que apreender, que tem que fechar o cara. Tudo bem, isso é o nosso serviço. E a responsabilidade de quem está produzindo? Né? De quem fez e de quem ganha com aquilo. Sim. Então, assim, eu acho que isso demorou um pouco, né,
para mudar essa cultura de gato e rato, que é o que a gente, né, hoje a gente evita e que tem diminuído, tem melhorado bastante a relação, porque o produtor está começando a entender, né, que não é só custo, né, que antes se pensava muito, eu quero produzir o mais barato possível. É lógico que você tem que pensar nesse custo, mas pensar em qualidade. A gente tem várias empresas hoje que a principal preocupação dela é ter um produto de qualidade e um produto homogêneo. Em que eu vou comprar hoje um queijo do cara, eu vou comprar daqui 6 meses, eu vou comprar o mesmo queijo. E a gente tem muita indústria que se perdeu no tempo, que hoje ou perdeu credibilidade ou nem funciona mais hoje por conta disso. O cara vai diminuindo, ele não vai tendo uma assistência, né, de qualidade, seja tanto do ponto de vista administrativo quanto técnico ali dentro da indústria, e ele se perde. Né? Ele não consegue manter os custos, ele não consegue manter a qualidade dele e acaba saindo fora do mercado. Eu sempre falo, hoje, né? Básico é qualidade, né? Se não tiver qualidade padrão, eu falo o seguinte: tem muita gente que fala, eu quero fazer um produto e tal, diferenciado. Pô, cara, você tem que ter um básico de qualidade. O mercado não aceita produtos sem qualidade mais. Eu queria passar para o pessoal aqui essa questão do programa de autocontrole, que se uma dúvida geral que o Anderson explicou. Pessoal, basicamente, o programa de autocontrole é tudo aquilo que acontece dentro do laticínio, é registrado em formato de planilhas e documentado em forma de fluxograma, vamos colocar assim. Isso. Então é um documento onde o IMA ele tem a possibilidade de auditar a indústria o que aconteceu quando o fiscal não estava lá, que foi o que você falou inicialmente. É um programa que é descrito, é um programa que é implementado e é uma coisa que o IMA cobra muito. E não é um bicho de sete cabeças, né, Ron? Não. Lógico que você precisa ter um entendimento. O IMA já dá teus parâmetros, né? A gente tem as listas, as listas de verificações que a gente fala. Então a gente vai olhar a estrutura, vai olhar a higiene, vai olhar o procedimento sanitário das operações, vai olhar controle de matéria-prima, controle de produto acabado e por aí vai. E reforçando a sua fala, então eu acho que normalmente eu gosto de falar que a gente divide aí em 3 pedaços, né, em 3 partes aí o programa, e sendo muito simplório, né, porque senão depois vai ter gente falando, é só isso? Não vai ser só isso não. Então, a primeira é a descrição, desde a hora que eu recebi o leite, eu captei o leite do produtor, quais análises que eu vou fazer de controle de qualidade de leite, para ver se esse leite está apto a entrar dentro da indústria, e descrever tudo. Chegou na indústria ali, o que vai ser direcionado à produção de queijo, como esse queijo vai ser produzido, temperatura, equipamentos vão ser utilizados, né? E etc. Vou fabricar um iogurte, vou fabricar uma bebida láctea, né? Qual que é o procedimento, quais ingredientes e matéria-prima que eu vou colocar ali, para mim poder dar uma denominação de venda ou fazer um produto, um iogurte diferenciado, né? Então toda essa descrição. E aí você já vê que não é uma coisa simples, né? É um livro praticamente, né? E aí, a partir daí a gente vai ter, né, as verificações. Então assim, não adianta eu falar que eu estou fazendo aquilo, eu descrever aquilo tudo, eu tenho que comprovar. Então como eu vou comprovar o meu controle de matéria-prima? Através de análise, de registros, né, das famosas planilhas. Então, todo dia, você vai colocar, eu vou verificar tais e tais e tais parâmetros, quem verificou aquilo, que horário que verificou, se eu achei alguma coisa, né, algum tipo de problema, qual foi a ação corretiva. A gente até teve uma discussão ontem aqui com a equipe de inspeção, o pessoal confunde muito a ação corretiva com a ação preventiva, né, que é um conceito parecido, mas são bem diferentes, né? A gente tenta evitar ao máximo ações corretivas com ações preventivas dentro do estabelecimento. E o que vai diminuir as ações corretivas que vão levar ao prejuízo? São justamente as preventivas. Eu não vou deixar entrar um leite ruim, um leite com antibiótico, por exemplo, que depois, na hora que eu jogar para fazer um iogurte, eu não vou conseguir fazer. Né? Ou vou soltar no mercado um leite pasteurizado com algum tipo de contaminação. Então tem que fazer todo esse controle antes para evitar esse prejuízo, né? Então não é tão simples como parece. Depois de pronto, e além disso, a terceira etapa, depois de tudo pronto, é a implantação, que talvez seja o mais difícil ainda. Funcionar de fato, né? Funciona? Não, isso aqui não está funcionando dessa forma.
funciona desse jeito. Então vamos voltar lá atrás de novo, vamos descrever tudo de novo, vamos ver como a gente vai controlar isso tudo de novo. Então não é tão simples assim não. E tem muita gente, é uma coisa que eu queria que você complementasse, é o seguinte, tem muita gente que enxerga o programa de autocontrole como uma planilha que ele tem que preencher, e o que eu vejo muito é o seguinte, tem uma pessoa lá que no final da semana ele vai lá e preenche tudo. Que isso é muito comum. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse aspecto, qual que é a visão do IMA perante isso? Falar um pouquinho, já vou até jogar uns casos. Essa é uma conversa mais informal, né? Primeiro, se a gente chegar para fiscalizar, né? Tá tudo conforme, eu já tenho certeza que está errado. Porque se você pegar a indústria mais top, com todos os controles do mundo, em algum momento, em algum horário, em algum dia, vai acontecer alguma coisa. Né? Vai sujar alguma coisa. Vai o melhor que ela seja, né? Não existe a indústria perfeita. Para mim, a indústria perfeita é que identifica aquilo e corrige, sem precisar da fiscalização. O próprio nome já diz, autocontrole. O ideal seria isso. Tanto que a gente está até, abrindo um parênteses aqui, até posso falar um pouco disso mais para frente, a gente está mudando a forma de fiscalização em cima da fiscalização baseada em risco. Então, as indústrias que têm um autocontrole bom e que não precisa da gente estar lá todo dia, a gente tem aumentado, ou melhor, diminuído a frequência. Então, tem indústria agora que eu vejo que o autocontrole está implementado, as análises estão beleza, vão de 4 em 4 meses, vão de 6 em 6 meses, igual a gente ia de 15 em 15 dias. Porque até a questão de gasto de dinheiro público. Uma indústria boa, não tem necessidade da gente estar lá todo dia, não. Se ela tem todas as planilhas implementadas, toda vez que a gente vai lá, aquilo corresponde à realidade. Porque eu já cansei de chegar lá, conforme, aí você olha para a parede quebrada, você fala, peraí, quebrou hoje? Você olha para o piso, além dele estar quebrado, já está aquela crosta de soro, porque quase um queijo no chão ali. Quebrou hoje. Parede toda mofada. A parede toda mofada, a ferrugem e tudo. Equipamento, você vê que tá estragado, já tá até com poeira lá. Falou, mas você tá colocando aqui que tá limpo, tá tudo conforme. Ontem tava conforme, já deu tempo de sujar, de oxidar. Então, assim, aí sim passa a ser uma planilha que não tem utilidade nenhuma. Então, assim, o mais interessante pra gente é quanto mais condizer, né, com a realidade e passar credibilidade, eu acho que é muito melhor do que a gente chegar lá e pegar o todo conforme. Vocês também devem passar por isso. Não, isso aí que você está falando, né? Você falou uma coisa muito importante, o pessoal fala assim, mas eles vão vir aqui de 15 dias, vão vir todo mês. E eu vejo isso já. A indústria, por exemplo, que ela é muito organizada, quando tem uma auditoria, é uma auditoria rápida, tranquila. E quando é uma empresa que não segue os programas de autocontrole, às vezes o fiscal passa o dia lá, deixa um calhamaço de coisa para fazer, e o cara fala comigo assim, porque o IMA é muito exigente. O cara sabe nem quando começar. Exatamente. Coisa errada que nem a gente, só dá de preencher e fala assim, peraí, o que eu vou cobrar primeiro? Que tem tanta coisa ruim que eu não sei nem qual que é a prioridade, tudo é prioridade. Sim. Mas qual que é a ordem aqui? É muito difícil. Agora, de um aspecto econômico, uma coisa importante também é o seguinte, as indústrias mais organizadas, as indústrias que têm programa de autocontrole bem estruturados, são as indústrias mais bem-sucedidas. Com certeza. E as indústrias mais desorganizadas e que não tem um programa... É claro que assim, mas... Então você está falando comigo que se eu tiver um programa de autocontrole funcionando corretamente, eu não vou passar por dificuldade? Claro que não, porque tem a gestão da empresa. Mas o que eu vejo, a grosso modo... Porque sem esse controle de qualidade, não tem como. Não tem como. Você não tem produto de qualidade, muitas vezes o cara não vai saber nem o custo dele, porque Sim. Ele está tendo muita perda de matéria-prima, né? Então, assim, essa organização... E outra coisa, quem chega num nível de organização que tudo está rodando ok, ele não sai daquilo mais, não. Ele não começa a rodar, aquela engrenagem começa a rodar direitinho, ele não volta atrás, não tem volta. Não, o programa de autocontrole vira um aliado dele. Um aliado dele. Então, assim, uma grande dificuldade, principalmente com os produtores menores, é mostrar para ele que isso é um aliado, não é um custo. Né? Então, assim, e a gente tem passado isso, então a gente mostrar que isso aí ele não tem que fazer porque é obrigatório, apesar de ser obrigatório. Ele utilizar isso como um aliado, uma ferramenta para ele, para ajudar ele a fortalecer e entrar no mercado. Né? Essa questão da fiscalização que você colocou, que vai ser o período de fiscalização vai ser por nível de risco.
pelo que você Isso, isso. Isso já está em funcionamento ou vai? Está em funcionamento. Até o final do ano passado, como é que funcionava? A gente classificava esse risco, né, se é que eu posso chamar de risco, por categorias. Por exemplo, usina de beneficiamento, né, que a gente vai trabalhar com leite fluido, ela vai ter um risco um pouco maior. Então, era pré-definido que a gente vai fazer duas fiscalizações por mês. A fábrica de laticínios, que não vai produzir o leite fluido, mas vai produzir outros produtos, então um risco um pouquinho menor, uma vez por mês. Uma indústria de pescado ou de mel, uma vez por mês, então isso era fechado. Então era o número de indústria vezes esse parâmetro que a gente colocava, era a nossa meta, né, do ano, vamos dizer assim. E aí o Ministério começou a trabalhar e a desenvolver essa fiscalização, né, baseada em risco, e a gente começou a desenvolver um mapa, né, e vamos dizer assim, um programa, na verdade, um algoritmo. A gente colocou uma série de fatores com seus riscos, né, mapeando e colocando peso em cada um desses riscos. E esse algoritmo hoje, de acordo com o resultado, então ele é dinâmico. Eu posso começar o ano em uma indústria que eu vou fiscalizar 2 vezes por ano e não tenho encontrado regularidade, o resultado de análise dele está ok, eu vou chegar no final do ano já com a meta dele trimestral. Ou o contrário, posso iniciar o 2026, uma indústria que hoje está perfeita, teve algum caso de contaminação lá que vamos ter que trabalhar, talvez até colocar no regime especial de fiscalização, né? Que é uma forma de trabalhar em indústrias que têm tido problemas recorrentes. Então ficou bem dinâmico e acaba ajudando, né, tanto o nosso serviço, porque a gente perdia tempo com a indústria que a gente chegava e estava tudo ok, gastava gasolina, gastava tempo, e às vezes o cara que precisava estar apertando, né, com N problemas, sejam eles de ordem sanitária ou sejam eles de problema de fraude, a gente estava indo na mesma frequência do outro. Sim. Então acho que isso aí virou um aliado de todo mundo, né, de economia, tanto para o serviço e economia, quando eu falo não só financeira, como de tempo, né? Então nós começamos a trabalhar de forma mais inteligente. Ficou mais efetivo, né? E acaba que força também o cara que não tá tão bom a melhorar, porque eu quero que a fiscalização talvez... Não, mas eu vou te falar que tem gente que gosta. Não, igual eu tava comentando no início aqui, é o seguinte, cara, se a pessoa souber usar, eu não tô puxando sardinha pro IMA, porque eu atendo todo mundo, vejo todo mundo, assim, tem muita gente que enxerga dessa forma que eu tô falando aqui. Uma coisa quando o dono fala, o gerente fala, quando o IMA vai, é uma exigência. Uhum. E isso aí é muito usado pelas indústrias. Então, por exemplo, não sou eu que estou falando. Se a gente não fizer, a gente pode ser autuado aqui pelo IMA. Então, a gente tem que fazer. E na cabeça do funcionário, se o dono, isso serve de dica para o dono. Se ele usar isso, ele faz com que o negócio funcione muito mais redondo. Porque o IMA vai deixar um documento escrito lá. Mas não é para ter medo, não. Ela tem que deixar um paliado. E muitas indústrias, elas pegam isso e colocam, falam, a gente tem esse nível de exigência que a gente tem que seguir aqui, tem que fazer. Deixa de ser uma orientação e vira uma exigência. E aí passa a funcionar mais redondo. Então tem muita gente que fala, cara, esse time vem aqui todo mês mesmo. Porque aí a indústria fica limpinha. Mas aí a gente começa a fazer o trabalho dele, né? Não, é um fato, mas de certa forma é usado. Ajuda. E assim, a gente tem estabelecimentos, né, que a gente chega, a gente é super bem recebido e o pessoal tira dúvida, o RT interessado. Eu fui professor quando eu morava em Montes Claros, de 2018 a 2023, dei aula de inspeção, né, só que é mais de inspeção de carne e a questão do horário de leite não batia com os horários do IMA. E principalmente na região norte, tinha muito RT que era ex-aluno meu. E às vezes ligava, tô com uma dúvida, até hoje liga. Tô com uma dúvida aqui, tô precisando fazer tal coisa, o que você acha? Não vejo problema em a gente, não só o gerente ou o fiscal Rômulo, né, mas o professor, o colega de profissão, acho que o que a gente puder fazer para contribuir. Então assim, a gente tem locais que a gente é super bem recebido. E tem lugar que eu falo assim, nesse lugar que eu já chego até devagar, igual o marido traído, que avisa antes de chegar.
Só deixa eu chegar devagarinho, tô parando o carro ali, aí você vê um Pra dar tempo da correria. O rolo pro lado de lá. Ou então você faz o contrário, esse aqui eu vou chegar de uma vez. Vai chegar com a roupa de entrar na fábrica. Chega, só vou entrar aqui de uma vez. Aí é correndo e vai para um lado e vai para o outro. E aí você acha de tudo. Hoje melhorou bastante, mas há um tempo atrás tem cada coisa que a gente já viu aí que é inacreditável. Pena que a gente não tinha tanto celular, né? O celular não tirava foto tão boa. Mas tem história, dá para escrever um livro só de caso engraçado. Aí. Se você quiser compartilhar os casos aí para ficar Vamos, vontade. Eu já vi assim, da gente chegar, época do latão ainda, então tem muito tempo, né? E que a gente chegava no laticínio, na plataforma tava aquele tanto de latão. Então, às vezes, a gente chegava e fazia algumas análises de matéria-prima no latão. Aí fez a análise e tal, beleza, liberado. Aí chegou um certo latão lá, análise, não deu ácida, tudo beleza, mas foi virar o latão, caiu uma bota. Que isso? Uma bota? Uma bota, tava dentro do latão. Então, provavelmente o cara tirou leite, lá guardou a bota dentro do latão e depois ou pegou outra bota. O leite não tava ácido, tá, Não gente? tava ácido. Foi descartado. Já teve caso, eu não peguei, mas o pessoal que trabalha comigo, na hora de passar no filtro, ter piabinha, do cara ter pegado, não só ter jogado água no leite, né? Mas pra mim pegou de uma lagoa, de um rio, lá completamente sujo, colocou lá dentro. Vem a piaba junto no filtro. Então, assim, acha muita... Já vi queijo mofado, a gente chegar de surpresa lá de cima, o cara tá escovando a mussarela que tinha, a câmara tinha estragado, a mussarela mofou lá dentro da câmara fria. Chegamos lá, obviamente a gente não avisa o dia que a gente vai, chegamos lá, tava o pessoal lá tranquilo, conversando, escovando com a escova aquelas escovonas de aço, escovando as mussarelas. Então, assim... E aí, nesse caso, o que acontece? O que acontece com o produto? Existe toda uma ação fiscal. Hoje a gente conta isso de forma engraçada, mas na hora é uma situação bem complicada. Aí vai depender muito da situação, você vê se teve má fé ou não, igual nesse caso da mussarela, né? Claro que teve má fé, então aí teve interdição da linha, teve auto-infração. Então, assim, a gente... Produto descartado? Produto descartado. Normalmente, a gente já tem acordo de cooperação com os lixões e com as secretarias nos municípios, né? Então, assim, quando tem algum tipo de apreensão, a gente já leva direto, tudo... É o imã mesmo que descarta ou o laticínio que tem que descartar? Como é que funciona aí? Normalmente, a gente que descarta. Vocês mesmo pegam e já levam... Porque é um risco, né? Por mais que você deixe ele como... responsável ali, né, fiel depositário, que é o nome que o pessoal usa, primeiro, é um alimento perecível, né, não é uma coisa que eu posso deixar ali e voltar lá 15, 20, 30 dias depois e aquele produto vai estar lá, vai gerar mau cheiro, né, ou vai ficar dentro de uma câmara e que vai praticamente inviabilizar o serviço do cara, né, do produtor. Então, normalmente a gente mesmo descarta, a gente até orienta que tem acompanhamento, porque tem muita conversa. Essa semana mesmo chegou denúncia aí. Apreenderam as linguiças aqui. Falaram que levaram para o lixão, nem sei se descartaram mesmo. Sim. Pelo amor de Deus, normalmente a gente chama a polícia, a gente coloca testemunha, a gente solicita que alguém, né, indicado pela indústria acompanhe, para a gente é uma segurança. E normalmente o cara tá com raiva na hora ali, né, cabeça quente, não manda ninguém, e depois manda, não sei o quê. Pessoal, eu tô jogando a linguiça que não tá imprópria para consumo, fazer o quê com ela? Churrasco? Aproveitando esse gancho aí, você falou da questão do fiel depositário, que é quando você apreende um produto e ele fica estocado na câmara fria para demais providências, né? O que acontece se essa pessoa, o dono for lá e pegar esse produto e vender? Já aconteceu em alguns casos. Aí já vira crime, né? Aí deixa de ser uma infração administrativa, que é o que a gente fala, e passa a ser um ilícito. Ele vai responder criminalmente. Aí a gente normalmente encaminha denúncia para o Ministério Público, e ele, além de responder administrativamente
que é a nossa seara, e ele passa a responder criminalmente. Porque aquilo dali já passa a ser propriedade do Estado, e que ele está como fiel depositário. A mesma coisa é você, o Detran apreender seu carro, você chegou lá, pagou tudo, vou retirar meu carro lá do padre do Detran, seu carro não está lá mais, né? Então isso aí já passa a ser um ilícito penal. Então aí a conversa já muda de esfera. Mas acontece. Acontece de fiel depositário até menos, mas de interdição tem acontecido mais. Porque vocês vão lá, às vezes, interdita determinada área da indústria, né? Quando que acontece ou isso? Determinada área, ou até que quando a gente interdita uma linha de produção, por exemplo, o laticínio deu uma análise, né, de microbiológica, físico-química, e que necessitou de ação fiscal de interdição da linha da manteiga. Então, assim, às vezes eu não vou passar uma fita lá porque eu vou atrapalhar até o ir e vir dos funcionários, vou atrapalhar a higienização. Se der pra gente lacrar o equipamento, alguma coisa a gente faz, mas existem situações que não é possível. Mas é feito um auto de interdição, né, assinado pelo responsável legal do estabelecimento, e que fala que aquela linha e que a produção daquele produto é interditada. Nos estabelecimentos registrados, é mais difícil disso acontecer, porque se ele quebrar aquilo ali, depois pode gerar até interdição do estabelecimento inteiro. Gera a interdição total? Pode gerar, né? Porque aí que já está entrando, ele já não está mais descumprindo uma questão administrativa, sanitária. É criminal aí também? Já é criminal também, nesse caso? Também. Então, o que acontece mais, às vezes, é uma indústria, né, uma pequena indústria clandestina, e que de alguma forma chegou a denúncia para a gente, e a gente precisou fazer ação lá, e assim a gente interdita e tudo, e passa a semana, entra em contato com a gente aí e tá funcionando de novo. E aí, normalmente, aí a gente entra em contato com o Ministério Público, vai representante do Ministério Público com a gente, aí já vai polícia, e aí também já se inicia outro tipo de processo. Mas dentro das nossas indústrias ali, é mais difícil de acontecer, porque assim, para o cara é muito, muito melhor ele tentar resolver aquele problema e liberar o mais breve possível a produção daquilo e evitar um problema maior, né, do que fazer esse tipo de situação. Apesar que está passível de acontecer, né? Pois é, mas o IMA, por exemplo, acontece do IMA interditar uma linha. Vamos colocar, registrei meu laticínio, estou com meu laticínio funcionando, o IMA chegar imediatamente e registrar interditar aquela linha, ou antes tem todo um processo. Eu estou perguntando pelo seguinte, o que eu vejo... O medo do pessoal. O medo do pessoal, é justamente isso. Porque o pessoal tem medo, estou com meu laticínio aqui, do nada o IMA chega e interdita minha linha. Como que funciona isso? Quando a gente chega, são duas situações distintas. Esse medo e às vezes o que sai na imprensa, né, até de forma sensacionalista, muitas vezes, são das ações que tem uma denúncia para o Ministério Público, para a polícia, que seja, ou para a ouvidoria do Estado. Então isso é filtrado, isso é verificado se realmente corresponde à verdade, e aí sim chega uma demanda para a gente. É tal local, funciona de forma irregular, produz tal produto, já chega uma informação completa. E aí a gente chega e dá a impressão que a gente está chegando de surpresa e fechando o cara, mas não. Já teve todo um filtro antes, né, um serviço de inteligência antes para chegar lá, e se for necessário, como se trata de uma indústria clandestina, dentro da legislação a gente vai interdito. Agora, uma indústria registrada e que a gente faz uma fiscalização, né, recorrente lá, para ver esse tipo de ação, normalmente a gente não, em via de regra, né, a gente tem gravidades de caso. Quando a gente tem algum caso simples, mais recorrente, normalmente é notificado antes, né, então assim, dificilmente, a não ser que seja um caso muito grave de vir uma questão sanitária, uma fraude muito complicada ali, foi que fazer a interdição. Já aconteceu também, daqui a pouco eu conto. Mas normalmente é uma análise que deu errado, né? E às vezes vai ser alguma coisa que a gente observou, o programa de autocontrole não está funcionando, né? Muitas vezes o cara coloca um equipamento ou muda a forma de produzir sem ser o que estava aprovado.
Então isso normalmente é notificado também. Então assim, nada acontece do cara, igual às vezes o pessoal fala, sair de casa hoje para interditar alguém, não. Né? Tem uns avisos prévios, vamos colocar assim. Tem todo um procedimento, inclusive o direito à defesa. Sim. Né? Ele tem direito a gera um processo administrativo, né? Que o pessoal fala, vai me multar. A infração, né, pecuniária, ela só acontece depois de todo um processo administrativo, onde tem duas esferas, e as duas igual um processo jurídico normal. Então, assim, as duas esferas têm oportunidade de ampla defesa, de contraditório, de apresentar documentação que prove o contrário, e tanto que a gente tem um percentual. O pessoal fez o auto de infração, que é multa. A gente tem um percentual pequeno, mas de defesa, que o cara consegue comprovar. E outra coisa, e aí o PAC passa a ser um aliado do cara. Fala assim, peraí, isso aqui, olha pra você ver como é que funciona. Eu faço todas as análises, eu tenho um controle da minha indústria. Entendi. Isso aqui foi um acidente de percurso. Isso é levado em consideração. Já teve casos que o cara comprou e falou, não, vai gerar só uma advertência. Que realmente foi um dia, uma coisa que saiu fora do normal, sem má fé nem nada. Não houve prejuízo à segurança alimentar e foi resolvido. Agora, então por isso, mais uma vez, né, o PAC passa a ser o aliado aí da indústria. Você falou de fraude no leite. Queria que você falasse um pouco sobre os tipos de fraude que acontece, o que é mais recorrente do MPH, e eu queria que você falasse de uma principal, que é sobre a adição de soro no leite, que é uma prática que era muito comum no passado, que vem diminuindo cada vez mais, mas existe. A questão de fraude no leite é o seguinte, ela é dinâmica, né? A gente descobre a fraude, a gente muda a legislação e cria mecanismo de identificar essa fraude, só que aí, como diz eu não queria usar a expressão, não, mas quem está querendo fazer a coisa errada já começa a desenvolver uma nova, né? A do soro do leite, né? Nas metodologias tradicionais, dentro da legislação, não tinha uma análise para soro, então descobriram. Primeiro era água. Aí passou. A crioscopia. Aí falaram, peraí, se eu adicionar um soro, a crioscopia já não vai identificar. Né? Então a gente vai fazer, se eu não me engano, a capa caseína, que é a presença Não é a capa caseína, não, né? Tem uma proteína específica do soro, que ela só aparece depois que... É lactoglobulina? Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar o nome dela agora, não. Mas é só depois que tem a formação do coalho ali, da coalhada ali. Que vira essa proteína. Ela não tem no leite. Entendi. Então, se você identificar ela no soro, significa... E agora, a gente tem várias denúncias aí, não posso nem ficar falando as que têm aparecido recentemente, não. Mas a gente tem casos aí já encaminhados até para a Delegacia da Polícia Civil de Fraude, que a gente está investigando. Aí é um caso criminal também? Já é caso criminal. Já é caso criminal? Já é caso criminal. Porque você já chegou todas as provas para a gente e a gente achou melhor não atuar ainda na esfera administrativa para não estragar, como diz, no espalhar, que a gente às vezes vai pegar mas nós descobrimos que é toda uma cadeia. Então... No caso do soro do leite, o IMA consegue detectar no laboratório dele? Consegue, sim. Porque a gente tem as análises da legislação e a gente tem um programa de combate à fraude, um específico nosso e um junto com o Ministério da Agricultura, que não é só do leite, né? Então, aí a gente, além das análises previstas em legislação, né, que a gente chama das análises de rotina, a gente tem um programa específico de combate à fraude. E o do leite, além de outros... de outros, tem essa específica do soro. Igual a gente, só saindo um pouquinho da área de leite, uma fraude que tem virado comum e que a gente, igual a gente tá falando, aí a gente vai desenvolvendo tecnologia, os caras vão... Fugindo Agora, a moda agora, né, que a gente já tem pegado bastante, é a análise de DNA de pescado. Que o cara pega uma espécie mais barata de peixe, tira o filé pro leigo é tudo igual, e o cara pega um panga e vende como, sei lá, um cação, que é 3, 4 vezes o preço. Essa eu não sabia. Pois é. Então, assim, como é que você vai identificar? Né? Então, assim, e já barateou.
Porque normalmente quando se inicia essa tecnologia de análise, são análises que ficam caras. Né? Então, assim, e hoje, por exemplo, a de DNA já é uma realidade. A UFMG aqui já faz, já tem laboratórios particulares que fazem. No nosso caso específico, o nosso laboratório não faz, mas a gente manda lá para um laboratório do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul. Então a gente tem nosso programa de coleta de pescado, né, saindo um pouquinho de lagos, mas é interessante você ver que... E outra coisa, o processo de elaboração de um ato normativo, né, seja uma portaria, uma instrução de serviço, ou um decreto, ele demora. Então, assim, às vezes, o cara já está até batido aquela fraude lá, a gente ainda está trabalhando em como... Sim. Porque tudo precisa ter um processo legal. Né? Às vezes eu sei que tem soro no leite, mas espera aí, aonde fala que não pode? Essa metodologia que você está falando que você detectou soro no leite, ela é validada por quem? Porque no caso do soro do leite até existe o produto, né? A bebida pasteurizada. Sim. Mas o pessoal faz uma fraude de embalagem, né? Vamos colocar, você coloca... Eu tenho falado em algumas reuniões o seguinte, hoje a indústria tem uma preocupação muito grande, quase ou praticamente igual a nossa, de problema microbiológico. Então, de questão sanitária e tudo. Porque não é interessante, obviamente, para a indústria ter um surto, um caso aí de contaminação, porque vai sujar o nome da empresa. Mas eu não vejo essa preocupação tão grande, às vezes com algumas questões físico-químicas e que pode baratear. Hoje a gente tem aquela outra questão que não é fraude, né? Já puxando o que você falou aí, de produtos similares. Né? Você chega numa gôndola de supermercado, você chega ali no leite condensado, tem dois, três leites condensados, aí tem lá soro de leite condensado, mistura láctea com soro de leite, a embalagem é legal aquilo dali? É legal, né? Mas a gente tem que ter e nós já estamos pensando nisso, já com a equipe de comunicação do IMA, em fazer uma campanha para esclarecer. Né? Porque tem produtos que são idênticos, né? Tem a nomenclatura, a gente vê principalmente o pessoal mais velho não tem esse hábito de verificar o que ele está comprando. Leite em pó, sim, né? Sim. Tem as misturas, quase você não acha leite em pó, mas o soro de leite, né? Que tem uma época que teve até uma polêmica, né? Que colocava a bebida láctea, era praticamente a mesma embalagem. Depois aí a Anvisa depois mudou e pediu para colocar nesse produto não é leite, ou a bebida láctea acontece muito, que praticamente acabou com o iogurte no mercado hoje, né? Então é uma outra tendência aí e que os atos normativos demoram para acompanhar esse desenvolvimento, né? Mas a gente tem tentado fazer isso e orientar o consumidor. Eu quero... Às vezes o sabor é até parecido, não atrapalhou nada, mas que saiba o que está comprando. Né? Outra fraude que a gente tem observado, que começou no refrigerante e que tem vindo para o iogurte, é a utilização de adoçante. Né? Que o cara usa meia garrafinha dessa de adoçante em vez de usar 50 kg de açúcar. Diminui o preço, o sabor fica mais ou menos, você vai entender isso melhor do que eu, fica parecido, né? Não causa nenhum tipo de insegurança alimentar, mas a pessoa tem que saber que ela está consumindo aquilo. Se ela tiver alergia, né, ao tipo de edulcorante, né, que é o nome que ele está colocando ali. E outra coisa, ou simples só de não querer, eu não quero consumir o produto que tenha esse... tem que saber, né? E muitas vezes não coloca. Eu já cheguei nesse estabelecimento que estava colocando, misturando açúcar, né, com adoçante e ele não tinha autorização para isso. No rótulo não estava identificado. Não estava identificado. E falou, não, isso aqui é quando o açúcar está caro, eu faço uma... E aí o que acontece nesse caso? Não, nesse caso dele específico, o produto foi apreendido. É apreendido o produto. Então se ele não estiver usando o que está na rotulagem dele, o produto pode ser apreendido. Pode ser apreendido. Por quê? Porque passa a ser uma fraude contra o consumidor. Porque às vezes o cara pensa que a apreensão, né, o ato ilícito é só quando você tem algum tipo de contaminação relacionada a problema microbiológico. Não é. Passa a ser uma fraude a partir do momento que você está vendendo um produto que não corresponde àquilo. Eu quero fazer com o adoçante. Ótimo.
registre o produto e coloque dentro, né, a denominação correta, coloque todas as informações que são necessárias, para que o consumidor saiba o que ele está comprando. Aí tudo bem. E aí que entra, né, a parte de vocês, e de orientarem, né, e fazerem também esse trabalho, porque a gente tem uma orientação, mas chega muito, muito processo para a gente, né, e que às vezes reclamam da demora do registro, mas vou te falar, em 100% das vezes, não vou falar que é 99%, não, que hoje é 100%, é por erro de elaboração de projeto, erro de elaboração de rota, que acaba atrasando, né, o processo, que fica essas indo e vinda que o pessoal fala tanto. E como é que ele pode procurar saber? Como é que o cara quer saber o que pode colocar naquela bebida láctea? O IMA tem alguma informação sobre isso? Disponibiliza? Na verdade, esses regulamentos, né, existem alguns documentos elaborados pelo Ministério da Agricultura que chama o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Então cada produto tem a seu. Cada produto tem o seu. E além disso, tem normativas, né, da Anvisa que vão falar, se você usar tal edulcorante ou tal conservante no iogurte ou na linguiça, de algum produto seja elaborado, você tem um máximo, né, o máximo que você pode usar por quilo ou por tonelada, para garantir também segurança, que alguns desses produtos em quantidade maior do que o permitido, eles podem gerar algum câncer, pode gerar algum tipo de intolerância. Então tem toda uma regulamentação em cima disso. Então isso normalmente no site do Ministério da Agricultura tem, só que essa informação é muito espalhada. Você não tem um local que eu possa dizer que, ó, você vai entrar em tal site, você vai clicar aqui, vai estar tudo tudo resumido. Então o ideal é procurar, né, uma consultoria, seja ela particular, seja ela da Emater, né, do próprio Senar, para ter essa orientação. E te falo mais, a grande maioria dessas infrações, ela não é de má fé, ela é de má orientação, falta de desconhecimento. Eu te falo que aí, sei lá, 80%, 85% das infrações ou que gera alguma ação, né, de fiscalização ali é mais por falta de informação do que de má fé. Dessa parte, a Consular tem uma profissional para isso aí, que é a Carla, dando jus a ela aqui, que ela é engenheira de alimentos e assim, é impecável. O que ela faz, ela estuda muito, ela tem até você falou de algoritmo, ela tem até um algoritmo lá que faz um rastreio lá. A legislação de rotulagem, ela é bem espalhada. Tem as do Ministério da Agricultura, tem as da Anvisa, e que muitas vezes falam a mesma coisa, né? Mas aí eu vou obedecer a da Anvisa com pequenas diferenças ou do Ministério. Falo, não, se for produto de origem animal, se tiver uma do Ministério relacionada àquele assunto, você usa do Ministério. Se o Ministério não falou sobre aquilo, aí você usa da Anvisa. Tem do Inmetro, né? Aquela questão de tamanho da letra, tem informação que não pode ser muito pequena, que está parecendo que você está escondendo, a denominação de venda do produto, né? Do leite condensado de soro, que o cara põe pequenininho lá, ou então põe leite condensado, grandão, e com soro de leite pequenininho, que não dá nem para enxergar. Então, assim, o Inmetro tem toda uma regulamentação em cima disso, e tem as estaduais, né, que são menos, que vão estar mais relacionadas à chancela, né, do tamanho do selo do IMA, tem tudo determinado. Até para ajudar a identificação. Às vezes você pega um rótulo muito grande, você pega uma barra de mussarela, você coloca uma chancela pequenininha, às vezes você atrapalha o consumidor até de identificar aquilo. Então é mais para a gente padronizar. Então você pega, um vai estar gigante, o outro vai estar pequenininho, então para ter uma padronização disso aí, para o consumidor já saber, ó, normalmente está em tal lugar, tá no verso, mais ou menos daquele tamanho. O que está fugindo muito disso, às vezes o pessoal tira foto, manda como denúncia para cá, peraí, essa semana mesmo chegou. Peraí, isso aqui é falsificado? Não é? E tem muita falsificação. Eu queria entrar nesse tema. O que acontece? Porque eu vejo indústrias que não têm registro e usam rótulo de outra pessoa. O que acontece? Isso é crime, cara. Isso aí foge também até um pouco da nossa esfera. Então, quando chega denúncia pra gente, é Ministério Público e Polícia. Ah, tá. O IMA não entra. Aí, normalmente, quando é com o Ministério Público,
a gente demanda para o Ministério Público demandar da gente de volta. Né? Que é até princípio da administração pública a gente trabalhar sob demanda, né? Então, assim, porque às vezes eu faço uma denúncia no Ministério Público e que eu sei que ele vai me demandar. Acontece muito. Então, quando eu estou no supermercado, eu vejo, eu já tiro uma foto, deixa isso aqui comigo. E não é de maldade, porque é questão até de justiça. Você pega o cara que está trabalhando direito, ele tem um custo maior, né? E você pega alguém que vai estar só surfando na onda ali e é crime, é falsificação. Você não vê as grandes marcas e tudo, a roupa é igual, mas é falsificada, né? Então envolve a questão tributária, então tem uma série de fatores. Mas tem duas situações aí. Tem a situação que o laticínio não sabe, que é uma que você está citando agora, mas tem a situação que o laticínio sabe. É crime do mesmo jeito. Mesma coisa. Autor e coautor, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma indústria e você usa minha embalagem. Eu não tenho culpa disso, né? Sim. Agora, tem gente que conivente com isso. Então, no caso, os dois são além... Não, aí os dois... Aí já o que é registrado também vai ter as sanções administrativas, né? A partir do momento que a gente conseguir comprovar que ele também está agindo de má fé, e aí a gente já vai passar depois para ser criminal. Eu já peguei caso de laticínio que produzia um pouquinho de queijo e saía pegando das roças tudo do lado lá e colocando com... Graças a Deus não existe mais laticínio. Porque era tanta picaretagem lá que o cara falou assim, não, eu não consigo trabalhar legalizado, não. Então, assim, acontece de tudo. E, assim, e é importante a gente falar, né, essa questão que a legalização, apesar de passar a impressão, né, de um custo maior, de uma pressão maior, de uma fiscalização maior, ela traz inúmeros benefícios e que muitas vezes não é falado. O cara pensa só no custo. O INCA vai me exigir isso, eu tenho um freezer, vou ter que ter uma câmara fria, eu coloco meu queijo dentro de um saquinho, vou ter que ter uma rotulagem que custa 3, 4 vezes a mais. Mas a gente tem inúmeros casos, e esses casos têm aumentado cada vez mais. Vocês podem até acompanhar as próprias redes sociais, tanto do INMA quanto da Secretaria de Agricultura, de produtor que começou do nada e que hoje o cara tá assim, virou empresário mesmo e que não arrepende de forma nenhuma. Da mesma forma que a gente recebe, eu te falo, hoje o número de produtores que entram em contato com a gente para agradecer, às vezes não entra tanto com a gente, mas entra com a Secretaria de Agricultura e a gente vê, é muito maior do que de reclamação. Então, assim, tem um case que a gente estava comentando antes, que é lá no norte. Tem esse do norte de Minas, que quando nós começamos lá, né, é a primeira vez que ele chamou. Pouco tempo atrás? Se eu não me engano, a primeira vez que eu fui lá deve ter sido 2007 ou 2008. Eu cheguei lá, o laticínio era um pouco maior do que essa mesa aqui, só areia em volta, né? Parecia um banheiro, não parecia um laticínio, não. E só tinha uma pasteurizadora e envasadeira de leite. E hoje acho que, se eu não me engano, é o maior laticínio do norte de Minas. E dos laticínios que a gente tem registrado aqui, se eu não me engano, é o segundo ou o terceiro. A gente tem um outro caso recente agora, lá em Pouso Alegre, da indústria de doce de leite, que começou o marido e a mulher com 40, 50 litros de leite por dia. Hoje eles já estão com mais de 10 funcionários, receberam agora, mês passado, a medalha Alisson Paulinelli, que é um título que a Secretaria de Agricultura está dando para os destaques do setor agropecuário. E o doce de leite deles hoje é considerado um dos melhores de Minas e do Brasil. E começou o casal pequenininho, e o próprio governador teve lá há pouco tempo, e falou assim, vou fazer propaganda de graça para vocês aqui. Então, assim, tem números. Eu tenho mais conhecimento de alguns casos do norte de Minas, né, por ter ficado muito tempo lá. Tem uma indústria de ovos, que eu cheguei lá, o cara trabalhava, e eu já fiz algumas palestras, até com a autorização deles, mostrando o caso deles, o cara trabalhava na mesa de sinuca. Na mesa? Na mesa de sinuca, a classificação com a balancinha ali, e ia pegando, colocar aquele tanto de ovo em cima da mesa de sinuca, separando e vendendo, como ovo caipira. Clandestino e fraude de certificação. Procurou a gente, regularizou a avicultura de postura deles, regularizou a
a indústria deles, pegou a certificação, foi a primeira certificação de ovo caipira do estado. E assim, eles não têm uma produção grande, mas eles só vendem em empório. Então, assim, aí ele falou assim: eu tinha que acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, que é o horário que eu sei que não vai ter blitz, passar na estrada escondido, trabalhar igual bandido. E isso acontece, que é mais um dos fatores que afeta o cara que não está legalizado. Às vezes o cara nem é bandido, mas ele está trabalhando igual bandido. Né? Ele tem que ficar escondido, às vezes mandar um cara ir na frente para ver se tem. Esse cara hoje, se ele vendia ali 7, 8 reais a dúzia dele, hoje ele vende a 30. Sim. Né? Ele vende aqui no mercado, ele vende nos empórios no norte de Minas. E assim, o cara, toda vez que eu ligo para ele, você pode dar um depoimento aí para mim? Não, na hora. Se você quiser falar a marca, você fica à vontade aí. Aqui. Não, eu acho melhor não, porque tem outros casos bons, mas como eu ainda tenho pouco tempo que eu tô rodando o estado, então vai ficar... Pode ter algum tipo de reclamação. Mas, assim, tem vários outros casos que a gente escuta em outras regiões do estado que mudou a vida da pessoa. E eu acho que são muito mais casos do que você falar que houve algum tipo de injustiça. Porque a gente é firme, a gente tem uma legislação para seguir, nós somos um órgão de fiscalização, e a gente fechar um cara que está errado, eu estou fortalecendo o setor e estou fortalecendo quem está certo. Né? Que a gente tem muita crítica, às vezes só aparece na mídia quando a gente faz uma apreensão, quando a gente faz uma multa, quando gera esse tipo de repercussão, mas a gente quer mostrar, e eu tenho, é um dos meus objetivos aqui, depois que eu assumi como da gerência, mostrar casos positivos. Sim. A gente teve a Expo Queijo lá em Araxá agora, pela primeira vez, um queijo de Minas Gerais foi o campeão do Super Ouro, né, que acho que lá é o 4º ou 5º ano, só tinha ganhado queijo italiano e argentino. Tem um queijo da Serra da Canaça que ganhou agora. E teve queijo do Norte de Minas também, que ganhou, né, tá do conhecido nosso. Né? Ah, sim. Que também a gente conhece desde o início, né, que é um cara dedicado, que sempre respeitou a legislação e sempre brigou. Já cansei dele me ligar, me xingando, falou: ô Romulo, tá tentando de laticínio clandestino aqui, produzindo uma porcaria de produto que nem é iogurte, e vem atrás de mim, onde eu chego oferecendo meu iogurte, ele chega atrás oferecendo iogurte metade do preço. Se fosse, às vezes, eu falo bem dele, mas se for contar às vezes que a gente conversou sem brigar, foi muito menos do que brigando. E é um cara que eu elogio bastante. Eu encontrei com ele há pouco tempo aqui na Mega Leite. Eu encontrei com ele também. Então, assim, e hoje é um cara que elogio muito indo. Então, assim, eu acho que o produtor tem que perder esse medo, tem que procurar, sim, né? E quanto antes ele procurar, hoje o pessoal pensa muito a questão é caro, hoje tem equipamento, tem tecnologia acessível, né? Porque se a gente for pensar um tempo atrás, ou era tudo manual, ou os equipamentos, né, mais modernos eram caros. É lógico que a gente tá falando de uma indústria, então não são equipamentos baratos, mas diminuiu muito. Hoje é muito mais acessível, né? Você entende disso até melhor do que eu. Você colocar equipamento de qualidade, você montar e evitar o gasto desnecessário de quebrar uma parede, de comprar um equipamento que às vezes não vai ter tanta utilidade. Então, assim, procure o quanto antes o IMA e montar o seu projeto, porque além, né, da dor de cabeça e da obrigatoriedade, que é importante a gente falar isso, o retorno financeiro é muito mais provável e muito mais fácil que trabalhar de forma clandestina. Sim. Porque está fadado ao fracasso. Né? Você vai ser pego, uma hora, como diz, a casa cai. Então, assim, e a gente tem cada vez mais produto lácteo de qualidade, tem ganhado valor agregado, né? Tem ganhado mercado, o consumo tem aumentado. Então, acho que a gente está tendo uma tendência de subida, então, assim, compensa, né? Além de ser obrigatório, compensa, sim, esse investimento e essa regularização. E hoje a própria legislação está muito mais fácil, né? Eu acho que é a única forma dele prosperar, cara. Não tem outra forma. Não tem outra forma.
uma hora a casa vai cair. Não tem Eles vão jeito. trabalhar 5 anos. e vão- Não tem mercado. A tendência é que esse mercado cada vez fechando mais. Sim, as grandes redes já não recebem As mais. redes já não recebem mais. Praticamente, mesmo os mercados de cidade do interior, tirando aqueles mercadinhos, né, que não emite nota fiscal, já estão errados também, já não consegue mais. Porque vai ter que tirar nota fiscal, né, de entrada e saída. Hoje é tudo informatizado. Então, a tendência, e a gente vai tentar trabalhar isso de uma forma, e quem vai poder ajudar isso é a própria população, né, que eu acho que chegar num momento em que a população que mude a cultura um pouco de não consumir esses produtos, a própria população vai fazer o nosso serviço. Sim. Então, esse mercado clandestino, ele vai se autodestruir. Né? E a tendência é que isso aconteça. Se a gente pegar o número de indústrias que eram registradas há 10 anos atrás e hoje, ainda mais com a evolução dos serviços de inspeção municipal, né, que apesar de a gente receber algumas críticas, tem ajudado bastante, ajudado muito mesmo essa legalização, né, porque às vezes o pessoal não tem acesso ao CIF, às vezes não tem acesso ao IMA, o mercado é um mercado restrito, uma indústria pequena, que vai, ou através de um consórcio só nos municípios da região, procure o serviço de inspeção municipal, procure o IMA, o importante é que seja legalizado. Não existe rixa, não. Pelo contrário, a gente tem trabalhado fomentando, a gente tem uma equipe dentro da gerência nossa aqui que trabalha junto com a CEAPA, inclusive em alguns eventos eu tenho participado pessoalmente, de fomento ao serviço de inspeção municipal. Tem os consórcios, né? Para ser criado o consórcio, todos os municípios têm que ter uma inspeção municipal. Uhum. Essa esfera do consórcio, ela não existe dentro da Lei 7889, que fala só de SIM, CI e CIF. Mas é uma forma da gente incentivar isso dividindo o custo. Porque para uma prefeitura, que às vezes tem uma indústria, prefeitura de 10, 15 mil habitantes, tem um veterinário, né, com a equipe de inspeção montada, um carro e equipamentos, por que não junta 4, 5, 10 e paga um veterinário com um carro, que vai conseguir, ou que seja uma equipe um pouco maior, que a gente tem consórcios com equipes maiores. E aí, ele vende dentro daqueles municípios, ou ele também pode pegar o CISB. E aí ele pode vender no Brasil inteiro. O Ministério também está com essa diretriz. Queria que você falasse um pouco do que é o CISB, no caso, que o IMA ele oferece esse... O IMA tem a gente é aderido, né, ao CISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção. O que é o CISB? Os órgãos de inspeção municipal, vou só voltar um pouquinho na Lei 7889. Em teoria, quem tinha a inspeção municipal até 2016 só podia vender dentro do município, inspeção estadual dentro do estado, e quem tinha o CIF podia vender, né, interestadual no Brasil inteiro, exportação. O CISB veio para meio que quebrar isso. Como é que ele vai quebrar isso? Desde que a gente trabalhe de forma equivalente ao Ministério, então a gente utilize a legislação deles e trabalhe não de forma idêntica, que tem muita confusão, o CIF cobra isso, vocês não cobram, ou vocês cobram isso, o CIF não cobra. A gente não tem que trabalhar de forma idêntica, a gente tem que trabalhar de forma equivalente, tem os mesmos resultados. O estabelecimento que a gente indicar, ele também pode vender para fora do estado. E aí os consórcios e municípios também. Hoje, consórcio eu não sei te falar, porque não fica dentro da nossa esfera essa relação do consórcio direto com o Ministério, mas até participei de uma reunião segunda-feira, a gente tem 5 municípios em Minas que isoladamente tem o CISB. Então o serviço de inspeção municipal deles que pode vender para o Brasil inteiro. Isso aqui é Uberlândia, Araguari, Formiga, que eu conheço o pessoal do SIM lá, e tem mais 2 municípios. E já tem alguns consórcios, deve ter uns 15, 20 consórcios já que já estão trabalhando dessa forma. E isso ajuda, eu brinco, isso não é concorrência, porque por mim, a gente ainda tem inúmeros estabelecimentos clandestinos. Então assim, o meu sonho é que todos tivessem regularizados independente da esfera de inspeção, que aí a gente vai fortalecer cada vez mais a cadeia. Então quem tem CISB pode vender no Brasil inteiro? Pode vender no Brasil inteiro. Independente de estar no IMA, né, no consórcio, no SIM. E como que ele consegue o selo do CISB? Qual que é o requisito dentro do IMA? Eu tenho o selo do IMA, que é o que eu faço. Isso. Como é que eu consigo chegar no CISB? Hoje não tem um requisito objetivo. Falar assim, eu tenho uma lista aqui, mas o que a gente faz? Quem está
quem tem todos os rótulos aprovados, certo? Quem tem o PAC funcionando, né? E a indústria funciona, não tem tido problema com a fiscalização, a gente faz a indicação. Hoje não precisa mais daquela auditoria do Ministério da Agricultura, o Ministério vai vir aqui, vai fazer um checklist. A gente tem algumas auditorias de manutenção, e essa manutenção é do nosso serviço. Então, assim, é que a gente pode perder ou não a prerrogativa de indicar. E lembrando que ele também não é obrigatório. Tem indústria que opta, fala, não, meu mercado é só aqui em Belo Horizonte, eu não tenho interesse e tá tudo certo. Né? Mas muda alguma coisa da fiscalização para quem está no sítio? Não, a cobrança é a mesma. A cobrança é a mesma. E é o próprio IMA que vai lá fiscalizar a fiscalização normal. O que vai mudar é que quando houver essas auditorias do Ministério, alguns desses estabelecimentos vão estar passíveis de fazer essa auditoria, que também não é muito diferente do que a gente já cobra no... O IMA já tem uma equivalência com o Ministério. Já tem desde 2018, 2019. Nós fomos o terceiro estado do Brasil a ter essa indicação. Então a gente já tem uma experiência, uma expertise em cima disso aí. E o comércio entre indústrias, como que é nessa situação? Por exemplo, eu tenho CIF, eu posso comprar de quem tem CISB? Isso, foi boa pergunta, porque o pessoal pergunta, liga, manda isso pra gente direto. Quem tem o serviço, o IMA, eu vou entrar só entre o IMA e CIF aqui para facilitar a resposta. Vou dar um exemplo aqui de frigorífico, que é o mais comum. Um frigorífico que só tem o IMA, ele não pode vender a carne dele, por exemplo, para uma indústria de desosso, uma indústria de carne que tem um CIF. Porque, teoricamente, você está contrariando a 7889. Né? Porque você está pegando uma carne que, em carcaça, ela não poderia sair para fora do estado e está esquentando ela, vamos dizer assim, mas com CISB pode. E, inclusive, as grandes redes e os grandes atacadistas, hoje, meio que tem, né, exigido que os seus fornecedores tenham, para eles terem essa prerrogativa de poder vender para fora do estado também. Então, assim, é interessante que tenha esse selo, não tem custo a mais nenhum, é importante falar, que às vezes não fala, eu tenho que pagar a taxa, eu tenho que aumentar, não. Tendo condições, é solicitar, a gente vai fazer um checklist que não é diferente do checklist que a gente já faz, e fazer essa indicação para o Ministério. Nós mesmos já fazemos essa indicação para o Ministério. Então é um processo, assim, desde que a indústria esteja, né, e voltando no PAC, e muitas vezes as que têm tido problema quando pede indicação é que o PAC não está rodando direitinho. Então, aí eu falo assim, eu não vou indicar, que eu não vou me responsabilizar para a indústria que ainda não está com... Não faz o básico ali, né? Não está fazendo o básico ainda. Sim. Né? Então ele pode comercializar, por exemplo, leite. Quem trabalha com leite spot, por exemplo. Igual eu tenho... Não, pode comercializar normal. Para quem tem CIF, pode, normalmente. Normal. Mas tem critérios de empresa que não recebe. Você já ouviu falar alguma coisa desse tipo ou não? Aí seria critério interno. Aí é da empresa. É da empresa. Legalmente pode receber normal. Não tem problema nenhum. Então, assim, às vezes pode ter algum critério interno. Eu não tenho conhecimento disso. Às vezes que chegou esse tipo de conversa, quando a gente entrou em contato, não correspondia à verdade, né? O que pode ser que eles não recebam, talvez seja para indústrias que exportam. Aí não pode. Aí não pode. Ah, tá. Entendeu? Então pode ter essa restrição, mas para venda dentro do mercado nacional não tem restrição nenhuma. Tá tranquilo. Aí é critério da própria empresa, como ela pode falar, eu não compro leite com menos de tanto de proteína, né, com tanto de acidez, então vira um critério de controle da indústria, mas legalmente não tem impedimento nenhum. Só pra gente fechar aqui, uma coisa que eu queria que vamos esclarecer é o seguinte, os tipos de registros que a gente tem, porque tem engenharia, agroindústria, laticínios, passa um pouquinho de cada um aí pra nós. Eu vou começar do maior pro menor, do mais comum, né? É o que todo mundo conhece, que é o que a gente fala do registro de estabelecimento, que é o tradicional, que o IMA já faz desde 1997, né? E que a empresa vai se registrar no IMA, vai ter fiscalização e vai poder comercializar dentro do estado de Minas Gerais ou no Brasil inteiro com o CISB. Em 2018, se eu não me engano, um pouco antes, eu não vou saber a data exata não, foi criada a legislação que a gente chama, que se chamava legislação da agroindústria familiar e que hoje virou agroindústria de pequeno porte, né? Porque a gente abrangeu mais, que antes tinha algumas restrições que tinha que ter familiar trabalhando, então pra gente abrir, e tinha que ser zona rural, então hoje
tem que ser produtor rural, mas pode a indústria pode estar localizada em zona urbana. Que é uma dúvida também que o cara fala, eu não vou registrar. Na roça. Não, é porque o meu é na cidade. Peraí, mas você é produtor rural? Sou. Não, então desde que você cumpra os pré-requisitos. E como é que funciona essa legislação aqui? Bem básico, bem resumidamente. Desde que você cumpra alguns pré-requisitos, a gente vai fazer o seu cadastro, né? Que eu não gosto, a gente não gosta que chama de registro provisório, a gente divide em cadastro e registro. Registro é o que está regularizado. Então ele vai ter um cadastro, onde ele vai ter um prazo de 3 anos para regularizar, a gente vai fazer um plano de ação, normalmente a gente faz isso junto com a Emater, tem pré-requisitos para isso, né? No máximo 250 metros quadrados de construção, ou ele tem que ter o CAF, ou ele tem que ter um faturamento anual, que eu não sei te falar máximo, então, que é um limitante, né? E se ele cumprir esses pré-requisitos, e esses primeiros pré-requisitos são feitos pela Emater, então o ideal é que procure a Emater até antes do IMA para ter essas primeiras orientações, mas também pode procurar o IMA. E aí a gente vai fazer uma vistoria nele, a gente vai marcar uma vistoria. Se ele tiver umas condições mínimas, ele vai fazer esse plano de ação junto com a Emater. E com esse plano de ação, a gente vai liberar esse cadastro, onde ele vai ter 3 anos para apresentar a planta, apresentar o projeto de reforma, fazer a reforma, né? Não são os 3 anos, assim, ó, daqui 3 anos a gente entrega tudo, não. Escalonado. Com 6 meses você vai entregar isso, com 9 isso, mais ou menos de 3 em 3 meses a gente vai fazer vistoria, a gente vai fazer análise para garantir a inocuidade do produto, mas você dá a oportunidade do pequeno de capitalizar e estar legal até que ele termine, até que o cadastro dele se transforme em registro. E isso é muito interessante. Hoje a gente tem cerca de 80 e poucas indústrias nessa situação, né? E tem ajudado muitos produtores, que é um caminho de entrada que às vezes o médio investidor, ele consegue, né? Fazer o planejamento, entregar a planta dele ali e fazer aquela construção que ele já tem um capital. Mas às vezes o pequeno não, ali é o sustento dele, da família, às vezes ele tem 1, 2 funcionários. Então é uma grande oportunidade. E aí a gente tem os queijos, né? Os queijos artesanais, que aí é outra legislação. Aí são queijos onde são permitidos que sejam feitos de leite cru, né? E aí antigamente só poderia registrar, como a velha história do queijo artesanal, as regiões com identificação de origem. Hoje já pode ser no estado inteiro. A gente tem tido uma demanda enorme de regiões solicitando caracterização. E essa caracterização ela é feita em conjunto. O IMA, Emater e Epamig, cada um com uma função aí dentro disso aí. Mas independente das regiões, ele pode produzir esse queijo, que chama queijo artesanal de Minas. Porque o QMA, que o pessoal acha que já fez um queijo na roça, é queijo de Minas artesanal. Não é. O queijo de Minas artesanal ele tem um regulamento técnico, ele é igual a mussarela, ele tem um modo de fazer. Aí eu faço um queijo artesanal autoral. Agora, em 2025, acho que no mês de maio, aí nós publicamos uma portaria que o produtor também hoje já consegue fazer um queijo artesanal autoral. Então, assim, a gente tem visto a demanda e tem adaptado, né, pegado essa demanda e transformado em legislação para permitir que esse produtor legalize. A gente tinha os produtores do queijo da casca florida, sim, que foi uma luta, né, da gente conseguir dar segurança para esse queijo, porque a gente não tem tanto controle na proliferação, ali, na fabricação de queijo com fungo. Foi um trabalho de quase 3 anos, mas hoje nós temos o regulamento da casca florida. Saiu esse regulamento geral do queijo, onde vai permitir queijo autoral. A gente tem alguns no sul de Minas. Porque antes o pessoal, o que é o queijo autoral? Eu quero fazer um queijo com queijo artesanal, sei lá, com vinho, com nozes, com, sei lá, aparecem com umas folhas diferentes em cima lá. Com café, teve demanda também. Já teve demanda de queijo com ácaro. Que diz que o ácaro ele vai produzir, fazer algumas reações bioquímicas ali que do queijo vai estar mais saboroso. Esse
queijo artesanal, ele se restringe à etapa de tem que ter a etapa de maturação, ou um queijo, por exemplo, autoral, pode ser feito artesanal com leite cru sem a etapa de maturação? Não, a etapa de maturação, ela é obrigatória. Se você pegar o regulamento, nosso regulamento novo, ela vai ter a maturação mínima. Só que aí, nesse mesmo regulamento ele fala, desde que tenha uma pesquisa e que comprove que você tiver uma maturação menor do que você pega se eu não me engano, não sei se é o da canaça ou do cervo, diminuiu para 17 dias. Eles comprovaram que com 17 dias o queijo tem segurança. Então ela se permite desde que tenha comprovação. E assim, e outro fator importante que às vezes não é muito falado, o produtor de queijo artesanal cadastrado, ele também tem que ter um controle do rebanho. Então ele tem que ter uma identificação, ele tem que apresentar pra gente atestado de... O leite tem que ser só dele, né? Ele pode pegar de terceiro. O leite só dele. Ele não pode pegar leite de terceiro. Não pode pegar leite de terceiro. E aí também questão de segurança. Eu não consigo controlar. Vai chegar, senão você vai virar um laticínio de queijo artesanal, você não tem controle de nada. Sim. Então ali não. Por quê? Porque ali eu tenho certeza. Se vocês pegarem a legislação do queijo artesanal, vai falar que você tem que ter um controle. Todos os animais da propriedade, eles têm que estar identificados, que seja uma planilha, a forma de identificação que o produtor comprovar para a gente. A gente tem que ter, de tempos em tempos, atestado negativo, né, de brucelose tuberculose, para a gente ter, do ponto de vista sanitário, e poder liberar esse produto. Então, assim, houve uma evolução muito grande. Saiu do patinho feio, né, e hoje, eu acho que talvez seja o produto mais valorizado que a gente tem hoje. Gourmetizou demais. A gente pegava na época lá de Janaúba, lá, queijo artesanal que o pessoal comprava de forma clandestina por R$15 para levar para São Paulo. O cara regularizou, ele mesmo vende o próprio queijo dele a R$100 em São Paulo. Eu conheci um Barão da Canastra, que é bom demais. Vou falar o nome, o cara é bom. Eu não vou citar nome. Você não pode dizer. Tem muito queijo bom. E ele vende de R$100 o quilo. Vende. Não, você veio no Mercado Central aqui de Belo Horizonte, que assim, ele gourmetizou, fez a caixinha. A gente já conhece o queijo bom, então eu já comprava sempre o queijo bom mais barato, né? Hoje o queijo bom, mas pro produtor é excelente, cara. Sim. E aí que tá a questão da importância da certificação, né? Da formalização, que antes você não via o queijo artesanal no supermercado, no Verde Mar da vida, e hoje você vê. Sim. E é o queijo mais... É o mais caro. É o mais caro. E por que da maturação? Por que tem que ter esse período de maturação? Que dentro desse período de maturação vão acontecer reações bioquímicas ali que vão acidificar e eliminar as bactérias, principalmente coliforme, que vão estar presentes no leite cru. Sim. Né? Então a segurança para quem vai consumir. É a segurança. Então, assim, mas eu compro queijo Minas Frescal no supermercado. Aquele queijo Minas Frescal do supermercado, rotulado, com chanceado de inspeção, ele é de leite pasteurizado. Sim. Então ele não oferece risco. Mas aquele que vai dentro de um saquinho e que tá ali, às vezes, eu já vi em açougue, no cantinho do açougue, vendendo. Sim, o que passa o cara de bicicleta vendendo isopor, eu não aconselho, não. Não tem segurança. Não tem segurança nenhuma. Né? Tanto que tem quantos anos que a gente mexe com pesquisa e não conseguem fazer a comprovação de que um queijo artesanal fresco, né, frescal, ali tem segurança, não tem... Porque do ponto de vista econômico seria excelente, mas não conseguiram comprovar isso até hoje, apesar de inúmeros estudos. Né? No caso do queijo autoral que você está falando, que saiu essa nova legislação, porque é uma pergunta que eu recebo constante, eu queria desenvolver um queijo meu. Como que seria esse processo mediante ao IMA? Porque ele tem que comprovar que esse queijo lá atende as pré-requisitos. Não, a gente tem uma portaria e essa portaria estabelece pré-requisitos de maturação, de controle sanitário do rebanho. Né? Tirando o fazer do queijo, ele é bem parecido com o do QMA mesmo. Né? Vamos colocar ali da entrada da queijaria para trás. E ali, dali para frente ele vai mostrar para a gente o processo de fabricação e desde que atenda... porque antes não permitia. Por quê? Porque não existia a tipificação desse produto. Então, assim, eu produzo um queijo diferente, igual eu experimentei outro dia, uma delícia com nozes, mas eu não consigo colocar ele no mercado, registrar ele no IMA, porque eu não tenho legislação, ele não atende nenhuma legislação.
Então agora tem vindo uma demanda muito grande, porque a gente sempre pensou no queijo como um produto cultural, histórico-cultural. Só que além disso, que tem uma importância enorme, hoje é um nicho de mercado. E a maioria do pessoal do queijo autoral, pelo menos que vem conversar comigo, não sei como é que chega para vocês aí, é gente nova e que está vendo uma oportunidade de mercado, de fazer um queijo diferente, gourmet. E que às vezes é o cara que ele não tem nem história na roça. Aí você, não, eu tô saindo da cidade para ir pro campo, pra me mexer com isso, não ganhar dinheiro. Tá acontecendo muito. Ué. Então assim, e o cara tem que ter esse nicho de mercado, a gente tem que entender que é cultura, é tradição, mas isso tudo... É inovação também. Tem que ter o dinheiro, tem que ter a inovação tecnológica. Né? Então, acho que tem que deixar essa oportunidade aberta para todos. No caso da agroindústria pequeno porte, ele pode receber leite de terceiros? Pode, desde que tenha o controle, que vai ser basicamente o mesmo controle do laticínio, pode. Ele vai ter que ter uma rastreabilidade, vai ter que identificar quem são os produtores, fazer análise, ter o laboratório de recepção, mas pode receber normal. Na verdade, esse de pequeno porte, o que muda é só a estrutura a burocracia. Né? Porque ao invés de você liberar lá no 100%, você libera ali no 60%, 70% e dá oportunidade do cara colocar o produto no mercado, ganhar um dinheiro para ele poder investir. Só que ele tem prazo para isso. Mas ele tem prazo para chegar na etapa final. Que aí ele vai ter toda ou praticamente todas as exigências que o estabelecimento... Mas acaba que ele tem condição financeira para fazer isso. Tem muitos casos, não vou te falar que são 100% dos casos que entraram como agroindústria, né? Quer dizer, até porque não depende só da fiscalização, entra vários fatores econômicos, administrativos, né? Mas a gente tem muito caso de sucesso. Eu ainda não tenho uma estatística de qual que é o percentual de quem entrou, chegou ao final, não, mas é um número grande. E nesse caso da agroindústria pequeno porte, ele pode produzir o que ele quiser. Ele só não pode fazer abate, mas dentro da área de lácteos, dentro da área de pescado, dentro da área de mel e de ovos, sim. Dentro da área de carnes, aí vai ser só uma fabricação de linguiça, um beneficiamento. Porque o abate exige alguns equipamentos que não tem como a gente abrir mão desde o início, né? Tanto de bovino, de suíno e de aves. É isso? É isso, mas alguma pergunta aí, não, Marcela? Não, eu aqui já finalizei. Beleza. E pra galera que tá assistindo a gente, acredito que esse episódio foi muito esclarecedor. O Rômulo dedicou o tempo aí dele pra gente, pra responder dúvidas, que eu tenho certeza que é de vocês aí também. E eu acho que deu pra tirar o medo que tinha, né? Uai. Isso não é possível. Não é possível, né? E assim, como recado final, procure o IMA, tá? Coloque na cabeça que a regularização, além de ser um caminho sem volta, vai te dar retorno financeiro e é o passo mais curto para a sua independência. Como é que a pessoa ela consegue ter acesso ao IMA? Ou pode procurar o escritório local, né? Regional. Ou na regional, ou no próprio escritório local, porque a gente tem 21 regionais no estado e 188, se eu não me engano, escritórios seccionais. Então pode procurar tanto o escritório quanto as regionais, ou no próprio site do IMA, né, que é www.ima.mg.gov.br. Vamos ter todas as informações, já a lista de documentos que precisa, né? Então, assim, procure uma assistência e procure a forma de regularizar. E a gente está aberto também para tirar dúvidas, para qualquer tipo de esclarecimento. Pode procurar nossa equipe aí que a gente vai estar à disposição. Tem um e-mail que a pessoa possa... Não, normalmente essas informações vão estar no site. Tá tudo dentro do site. Vão estar dentro do site. Dentro do site vão ter o Fale Conosco, que já pode mandar. O IMA tem rede social também? Tem. Tem no Instagram, @Instituto Mineiro de Agropecuária. E aí vão ter algumas novidades, né, que a gente coloca, casos de sucesso, igual a gente colocou aqui também. Então a gente tem tentado trabalhar de uma forma propositiva para mostrar a importância aí dessa regularização aí para o produtor e para toda a cadeia, tá joia? E para você que ainda não é registrado, seu laticínio ainda não pertence aí, né, ao IMA, conte conosco, conte com a Consular, que nós estamos prontos para regularizar e receber todos esses benefícios que o Rômulo falou aí pra gente. Rômulo, queria te agradecer por ter aberto as portas do IMA. Nós estamos dentro do IMA hoje, gravando esse podcast. E queria te agradecer a sua disponibilidade, seu tempo, que eu sei que
escassa aí de um monte de demanda que tem, né? Já marcamos, desmarcamos tantas vezes. Então eu queria te agradecer muito, que eu tenho certeza que esse bate-papo nosso, ele vai ser grandioso para quem está lá do outro lado, escutando a gente, e ver que tem possibilidade dele registrar sim, que não Não é impossível. Porque, assim, eu visito o laticínio, né, principalmente no Brasil inteiro, cara, eu acho que de cada 3, 2... mas eu não quero ir pro IMA não, que é muito difícil e tal. Falando, cara, não é assim que funciona. Vamos dar essa visão. Não é assim que funciona, o órgão tá aí muito para ajudar também, esclarecedor, do aspecto, vamos colocar, sanitário mesmo, né? Mas agradecer mesmo a sua disponibilidade. Não, beleza. E o que precisarem, a gente está à disposição para tentar esclarecer. Quando tiver algumas mudanças, né, na legislação, a gente pode até marcar mais para frente. Eu conto com você para isso. Quando entrar em vigor agora o novo decreto, a gente talvez fazer alguma coisa esclarecendo o que mudou, né, que vai dar uma modernizada aí. Eu acho que a gente pode fazer um só de legislação mesmo. Que aí você pode trazer mais alguém. Isso, beleza. Você falar, o que é que você fala aí sobre legislação? Pode deixar que a gente está à disposição. Então, muito obrigado, pessoal. Esse foi mais isso. um Castlac com a participação do Rômulo aqui no Instituto Mineiro de Agropecuária. Então, assim, o IMA é um parceiro aí do produtor, do laticinista, e agradeço a todos por estar acompanhando a gente aí. É isso. Até mais. E eu espero você no próximo episódio.